Boa noite, gente. Vamos aguardar as pessoas entrarem pra gente começar a nossa live. Começou. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar novamente. O meu nome é Patrícia e hoje eu vou começar contando uma historinha para vocês. Bom, vou contar a história da onça, a história da onça mesmo. Tinha dois amigos, era uma vez dois amigos, um era caçador e o outro não. E aí esse amigo que era caçador, ele falou pro outro amigo: você quer aprender a caçar? E o amigo ficou muito contente, falou: claro. E foi para casa naquela expectativa, já separou as melhores ferramentas para poder no outro dia caçar. Tá. No outro dia, na parte da manhã, ele foi para casa desse amigo, eles se encontraram. E aí o amigo falou com ele assim: olha, você não vai levar nada disso que você trouxe. Ele: como assim? Você não vai levar nada. A única coisa que a gente vai levar é um papel e uma caneta. Estranho, né? Tá. Beleza, ele aceitou. Aí, eles foram lá pra mata, né? Chegaram lá, eles ficaram sentados. E até então o amigo não estava entendendo nada. E aí esse amigo que levou o papel e a caneta, ele falou o seguinte: olha, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o horário que a onça toma água, o horário que a onça está dormindo, o horário que ela come, aonde ela fica, para então a gente capturar a onça. Não tem como eu trazer tudo sem saber como que eu vou fazer isso. E por que eu tô contando essa história para vocês? Bom, antes da gente... Vou contar um exemplo meu. Antes da gente começar... Quando a gente começou a trabalhar com bolos, eu não sabia o que o meu cliente, ele desejava. E eu cometi esse erro, porque... Vou dar um exemplo de um mercado. A gente, fui no mercado, comprei um monte de coisa, comprei farinha, comprei Nescau, Nescau não, cacau, leite condensado e fui fazer o bolo. Mas aí surgiu a dúvida: mas que bolo que eu vou fazer? Eu não sei. Então, é importante você saber o que o seu cliente deseja. Não cometer esse erro de fazer de tudo. De comprar, né? De comprar todos os ingredientes que você às vezes nem sabe se vai precisar. Sim. Né? E tá levando todos aqueles ingredientes e aí depois começar a fazer, depois de ter comprado esses ingredientes. Com certeza. Gente, o Roger tá me dando uma ajudinha aqui, porque é muita informação e a gente acaba esquecendo, né? Então isso é muito importante, vocês terem essa visão, né, de início. Bom, grande parte dessa facilidade, né, de saber como que o que o cliente quer, se traduz em ter um cardápio. Sim. Né? Porque tudo aquilo que está no cardápio fica mais fácil de você apresentar para o seu cliente. E a gente cometeu muito esse erro no início, porque a gente não tinha um cardápio, né? Exatamente. E por que ter, né? Exatamente. Por que você precisa ter um cardápio? Porque você, né, Patrícia, você pode até completar melhor a questão de facilidade, de agilidade, porque o que está no cardápio fica mais fácil de você apresentar para o seu cliente, né? Sim, bom, no início, gente, realmente a gente cometeu esse erro de não ter o cardápio. E a gente, querendo ou não, a gente deixava o nosso cliente confuso. Por quê? Às vezes o cliente, ele via um bolo: eu quero esse bolo. E aí, tudo que o cliente queria, eu fazia. E por vários momentos, muitas coisas deram errado. Às vezes o recheio ficava mole, o bolo ficava feio.
E como que eu não ia, né, atender o meu cliente, sendo que eu peguei aquela responsabilidade? Então, esse foi um erro muito grande que a gente cometeu no início, de fazer de tudo, de ter várias opções de bolo e não ter um cardápio. Porque o cardápio, além dele economizar o nosso tempo, ele vai facilitar a nossa vida e vai facilitar a vida do cliente. Muitas das vezes também acontecia de cliente mandar mensagem: eu quero encomendar um bolo, e a gente não tinha cardápio. E a gente mandava 50 mil fotos pro cliente de bolos que a gente fazia. E aí, o cliente às vezes falava: eu fiquei na dúvida entre esse e esse. Esse aqui é de quê? Isso gerava tempo e acabava que gerava até um conflito também, porque era uma situação delicada. E às vezes a gente perdia cliente por esse motivo, porque às vezes a gente não conseguia responder na hora. E como eram muitas dúvidas, a gente precisava sanar. E aí o cliente acabava ficando confuso. Então, a gente tendo o cardápio hoje, nossa, meu Deus, como que facilita a nossa vida. Porque a gente manda o cardápio para o cliente, lá tem todas as informações e o cliente, eu quero esse. Ótimo. Então, se você perguntar o que acontece quando você não tem um cardápio, né? Se houver essa dúvida, uma das maiores questões é ser um iniciante em cada nova opção que o cliente apresentar. O cliente Sim, quiser. porque você sempre vai ser um iniciante. Eu quero esse bolo. Meu Deus, eu tenho que fazer, porque senão posso perder o cliente. Eu vou fazer. Eu não sei fazer, mas eu vou fazer. Não que você tenha que fazer, mas Sim. quando você está começando, é sempre uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Não, com certeza. Com certeza. E é através disso, no início, que você vai descobrir quais são os bolos que você mais vai vender e os bolos que talvez vai sair menos. E a partir daí, você vai definir e vai montar o seu cardápio. Isso aí, entrando um outro tópico, que é a vantagem de ter um cardápio, que você já até falou, né? Agilidade, tempo, facilidade para o cliente, para nós mesmos, né? Sim, também, porque você vai ter habilidade de já ter feito aqueles produtos, então para você vai ser muito mais fácil. Com certeza, com certeza. Um outro tópico que talvez seria interessante a gente estar abordando foram os erros que a gente teve na hora de montar o cardápio. Então, um dos erros que a gente até cometeu quando a gente montou o nosso primeiro cardápio é ter várias opções de bolo. Tinha bolo que às vezes o que diferenciava de um era talvez um recheio. Por exemplo, o bolo de ninho com Nutella e morango, que é um dos bolos que mais vende, que é o nosso bolo tradicional. E a gente tinha um outro bolo que era a mesma coisa, a única coisa que não tinha era Nutella. Então a gente observou que esse bolo sem Nutella, ele não vendia. Então, querendo ou não, ali tinha tantas opções de bolo que, querendo ou não, o cliente ele ficava um pouco confuso, porque era muita opção. E qual opção eu escolher? Porque você olha o cardápio, tem lá, no primeiro cardápio que a gente fez, se eu não me engano, tinha 12 opções de bolo. Então, era muita coisa. Então, querendo ou não, o cliente ele tinha que pensar, ele tinha que decidir. Então, isso também acabava gerando um transtorno, o excesso de informação era demais. Acaba sendo um fator, acaba sendo um erro. Sim. Né? E um cardápio também com muito texto, às vezes pode ser que é sempre interessante você tirar foto daquilo que você faz e apresentar para o cliente, porque às vezes você fica assim, não vou investir, né, nesse produto, não vou fazer só para tirar foto, porque vai ser um investimento, que a gente não vai ter retorno. Mas você tem a foto e o seu cliente come com o olho. Né? Com certeza, com certeza. Um dos próximos temas também que a gente gostaria de abordar é como montar um cardápio da maneira correta. Bom, como montar o cardápio da maneira correta. É importante você definir, né, quais são os bolos que você quer ter no cardápio, não ter muita opção e, consequentemente, vocês, logo no início, quando você está começando, vai sempre ter, não é que vai sempre ter, mas vai ter aqueles bolos que vai ter mais saída,
E você vai saber que se você colocar ele no seu cardápio, você vai vender. Por exemplo, igual nós. Hoje nós temos um cardápio com seis opções. Eu posso, né, até falar para vocês as opções. A gente tem de caramelo, são opções que são totalmente diferentes, são bolos que são diferentes. Então, por esse motivo, a gente não deixa o nosso cliente confuso. Ele não tem que pensar muito, eu quero esse, mas eu fiquei na dúvida entre esse, porque são bolos totalmente diferentes. Então, é muito importante vocês definirem um cardápio, mas um cardápio que seja... Você não precisa começar com muitas opções. Você pode fazer, por exemplo, um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. É um bolo mais fácil. Você pode tirar foto daquele bolo. E aí você pode fazer um outro bolo com uma massa de chocolate. E aí você tira foto e você vai analisando aquilo que vende para que você vai colocando no máximo no início, né? No início 3 opções. Já é interessante. O cliente quer ver aquilo que ele vai comprar e quer saber o preço daquilo que ele vai comprar e quer também saber o que vai naquilo que ele vai comprar, na maioria das vezes. Sim. Então, o outro passo é testar, né, as receitas que mais vendem, né, Patrícia? Sim, sempre testando. E fazer a manutenção do cardápio, né? É muito importante fazer a manutenção, porque vou dar um exemplo nosso aqui do Bendito. Hoje nós temos um cardápio que tem 6 opções de bolo. Mas, recentemente eu fiz um bolo que eu já tinha muita vontade de fazer e o bolo ficou tão gostoso que se tornou meu preferido. E a gente, né, até atendeu alguns clientes com esse bolo e a gente teve um feedback muito bacana. Então a gente vai incluir esse bolo no cardápio. Então isso é importante. Incluir e tirar também um que não está saindo. Sim, e aí a gente vai incluir esse e vai tirar um outro que não está vendendo tanto, porque não é viável pra gente. E ter muitas opções também, hoje, foi o que eu falei pra vocês, acaba às vezes confundindo o cliente, que o cliente fica na dúvida do que escolher. Então a gente vai incluir esse e vai tirar outro. E assim, com o decorrer do tempo, a gente vai testando outras receitas, né, aquilo que vai agradar o nosso cliente, né? E aí, se a gente vê a necessidade de incluir no cardápio, a gente inclui. E se tiver, né, a necessidade também de tirar algum que não está vendendo, a gente vai fazer isso também. E é uma dica também que a gente deixa complementar, que é onde fazer o seu cardápio, que pode ser através da internet, né? Pelo site do Canvas. O nosso cardápio quem fez é o Roger, e ele manda muito bem nisso. Obrigado. Tá se achando agora. E assim, hoje o nosso cardápio, ele chama muita atenção. Realmente a pessoa ela come com o olho e a questão Porque que tem Roger... fotos reais. Sim, né, a questão produto. que você falou das fotos, isso é muito importante, né? Porque primeiro o seu cliente ele precisa comer com o olho. Então ele pega aquele cardápio, ele abre, ele vê aquela foto. Meu Deus, eu quero isso aqui. Nossa, tô comendo com o olho. Então isso é muito importante, né? Ter fotos reais do seu bolo. Então, só para a gente finalizar, vamos fazer um resumo, né, Patrícia? Por que você precisa ter um cardápio? Bom, você precisa ter um cardápio para você agilizar a sua vida e a vida do seu cliente e não deixar o seu cliente confuso. E o tópico 2, que é o que acontece quando você não tem um cardápio. Meu filho, você fica de cabelo branco, tá? Faça um cardápio, pelo amor de Deus, gente. Tenha um cardápio. E o tópico 3, que é a vantagem, né, de ter um cardápio que praticamente... agilidade, tempo. E os erros que a gente que às vezes cometemos, né, na hora de fazer um cardápio, que é o excesso de informação. Isso. Excesso de informação e o excesso de opções também, né? E também como montar um cardápio da maneira correta, fazendo as manutenções e as inclusões necessárias. Isso mesmo. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver, pode mandar. A gente vai estar disponível também após o término da live. Se vocês tiverem, podem enviar para o direct que a gente vai estar respondendo também. Sim, sim. A gente já atingiu um tempo legal, né? Mais de 16 minutos.
Hoje a live foi rápida, né? Mas assim, é muito importante para quem está começando levar tudo isso em conta. Porque o começo realmente é mais difícil. Só que você sabendo a forma certa de você trabalhar, você vai ganhar tempo. O seu cliente, ele vai ver você como um profissional também, né? Porque confesso pra vocês que no início eu ficava sem graça de ficar enviando aquele monte de foto de bolo pro cliente. Chegou um momento que eu falei, eu não quero mais fazer isso, porque já tá ficando chato. Então, no início, que você comece com 3 opções, né? Tenha no seu cardápio 3 opções, ótimo. Isso já vai agilizar a sua vida e, consequentemente, você vai acrescentando outros bolos também, né? Bom, gente, se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente lá no direct, que a gente vai responder todos vocês. Foi muito bom passar esse tempinho com vocês. Na semana que vem nós teremos live de novo. E na semana que vem a gente vai ter live na terça e na quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado dessa live. E qualquer dúvida pode mandar pra gente. Um beijo grande e fiquem todos com Deus.